importantes assim para poder serem debatidos. A intenção não é se esgotar, né, nos slides. Letícia, pode se apresentar também. E pessoal, boa noite. Eu sou Letícia, sou doutoranda em psicologia. Eu estou aceitando as pessoas aqui, então vocês me desculpem, tá? Eu estou como doutoranda, entrei também no meio do ano passado, né? Então a pesquisa, vocês vão ver enquanto eu for dizendo, ela está muito embrionária, ela está aqui muito ainda existindo no meu desejo, mas ainda não consegui de fato executar. Mas estou no caminho, né? Não sei se a Lívia quer falar da pesquisa, para depois eu falar da minha pesquisa, enfim, porque a gente pensou, né, como a gente tem um método de pesquisa igual, ou pelo menos quando a gente for discutindo aqui, vocês vão ver que algumas coisas vão mudando, né? Mas a gente parte do mesmo lugar, metodologicamente falando. A gente vai apresentar as pesquisas para depois a gente poder falar sobre o que é isso de psicanálise em extensão, né? O que é a conversação, enfim. Então, Lívia, se você quiser falar primeiro, fique à vontade, senão eu falo. Pode ser, eu vou falar e depois você traz sobre a sua pesquisa. Eu acho que isso é até um ponto semelhante, né, entre os nossos trabalhos, assim. Nem eu e nem a Letícia fomos a campo até o momento, mas estamos aí na tentativa, né, e com muito desejo para tal. E aí a ideia foi até poder trazer de outras fontes, assim, que já aplicaram a conversação para ter algum tipo de exemplificação, ficar mais material a nossa explanação aqui, né? Então, vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. O título dela é Como Incidir na Estrutura do Racismo, um estudo psicanalítico acerca da repetição do público-alvo das políticas públicas de assistência voltadas às crianças e aos adolescentes. Um título bem extenso, mas em síntese, assim, né, resumindo um pouco, o que eu estou propondo é a possibilidade de articular a psicanálise com as políticas públicas de assistência social, e aí de modo mais específico, tendo como instituição com a qual eu quero trabalhar os centros de referência, né, o centro, o Centro de Referência da Assistência Social, né, tanto o CRAS e o CREAS. O CREAS enquanto instituição que oferta um atendimento especializado, pensando em casos em que houve algum tipo de violação de direito, não somente das crianças e dos adolescentes, né, que é o público que eu pretendo trabalhar e discutir, pensando na conceituação, na teoria, mas a população como um todo. Então, essas instituições, elas vão atuar na garantia e na proteção dos direitos, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, eu vejo, né, assim, a importância do trabalho dos técnicos ao receberem essas crianças e esses adolescentes, tendo aí essas instituições como porta de entrada de acessar esses direitos. E aí, como o próprio título, né, tá colocando, um ponto de questionamento que a gente traz é pensar o impacto do sintoma do racismo nas intervenções que são realizadas tanto no CRAS e no CREAS, com essas crianças e esses adolescentes. E aí, algo que eu pretendo, assim, é não trabalhar com esse público que acaba se tornando vítima, né, assim, não se tornando vítima, mas é vitimizado de alguma forma, colocado nesse lugar de carente, infrator, mas poder trabalhar, de fato, com os técnicos, né, que são quem são as pessoas que são responsáveis por acolher este público. E aí, como eu estava dizendo, quando eu tô pensando, né, o racismo enquanto sintoma, eu estou partindo da assertiva da Lélia Gonzalez, que vai pensar o racismo enquanto um sintoma da neurose cultural brasileira, e não somente o racismo, né, eu acho que a gente pode trazer a dimensão do sexismo, e a Letícia talvez possa falar disso melhor, assim,
pensando que no Brasil há uma negação assim de uma herança indígena e africana, e aí tendo como consequência essa subjugação racial. E aí, quando a gente está analisando o racismo enquanto sintoma, a gente já está partindo de um olhar psicanalítico, né? Assim, pensar o sintoma enquanto isso que vai se repetir até que haja algum espaço para elaboração, algum espaço que possa produzir um corte. E aí, assim, a nossa hipótese, né, é de que ao introduzir a conversação dentro desses espaços, pensando na atuação dos técnicos, com os técnicos diretamente, a conversação enquanto um método de pesquisa da psicanálise e sendo essencialmente clínico, né, porque a gente não está apartado da conceituação teórica, a gente acredita que haverá a possibilidade de problematizar máximas discursivas, isso que se encontra cristalizado e acaba perpetuando a mesma população como alvo de intervenção. Então, a tentativa é produzir um efeito de deslocamento nessa repetição do racismo, né, nessa repetição desse sintoma social. É isso, assim, acho que eu fui meio rápida, mas talvez ao longo da apresentação eu possa trazer um pouco mais. Acho que eu posso passar a palavra para você, Letícia. Bom, Lívia, se você for lembrando de alguma coisa, pode ir falando, tá? Gente, eu acho difícil falar. Eu dou aula presencial, então aula remota, assim, eu acho estranho. Mas, bom, a minha pesquisa, eu não consigo assistir todas as aulas, né? Justamente porque nesse momento eu tenho um outro compromisso. Mas eu estava assistindo uma outra aula e acho que foi a aula da Maria. Ela estava dizendo que a pesquisa de doutorado dela parte de uma pergunta, né, que ficou da pesquisa do mestrado. E na hora que ela falou isso, eu falei exatamente desse mesmo lugar que a minha pesquisa de doutorado parte, né? Assim, no mestrado também foi orientada pelo Calazans. Lá em 2019, pegamos ali pandemia, minha pesquisa foi teórica, mas uma pesquisa que me atravessava muito, né? E pesquisa de maneira geral, mas pesquisa em psicanálise, em psicologia, enfim, elas dizem muito sobre nós, sobre o nosso desejo, sobre aquilo que nos atravessa profundamente. E no mestrado eu fui pesquisar o feminino, e queria muito entender sobre a constituição da feminilidade, de que lugar ele partia, de que lugar partia, como onde que a gente chegava, né, que resposta a gente tinha, e muito inocentemente, muito ingenuamente, não sei bem a palavra, né, descubro que a mulher não existe, e isso não é nada ruim, assim, é uma coisa que extrapola, explode minha cabeça e, ufa, que bom que a mulher não existe. Mas, o que fazer com essa mulher que não existe? Ou melhor, o que fazem com essa mulher que não existe? Pensando psicanaliticamente, né? Então, assim, o que fazem? O que a sociedade faz com essa mulher que não existe? O que nós mulheres fazemos com essa mulher que não existe? O que a gente cria a partir disso? E a ideia era essa, assim, entender como que se constituía o ser feminino, né, o sujeito feminino. E aí, muito atravessada, né, enfim, Calazans, olha, ouve esse podcast, acho que vai te ajudar, e era o podcast da Rádio Novelo, que contava a história da Pantera de Minas, né, da Ângela Diniz, e aí eu escuto os 2 primeiros episódios, não consigo escutar mais, descubro que tem os episódios transcritos e vou ler os episódios e eu falo, bom, eu quero falar sobre a Ângela, eu preciso falar sobre ela. E principalmente sobre essa relação violenta, sobre essa relação que era isso, assim, ninguém sabia fazer nada com aquela mulher, ou melhor, fizeram muitas coisas com aquela mulher. E faço da Ângela não só o meu estudo ali, mas também uma grande inspiração sobre uma possibilidade de ser mulher. E a partir da Ângela sim, foi a partir da Ângela que vou pesquisar sobre sexismo, vou pesquisar sobre outras teorias e descubro
o feminismo, e descubro que várias coisas existem no feminismo, vários tipos de feminismo, ondas do feminismo, e aí me deparo com a misoginia, me deparo com, enfim, com a violência, né? E aí fica uma pergunta, né? Eu consigo, na pesquisa de mestrado, fazer um giro na teoria, porque todos os trabalhos que eu lia, todas as pesquisas que eu lia diziam muito e colocavam a mulher muito no lugar de responsável por aquela violência, por algo da Constituição feminina fazer com que aquelas mulheres se tornassem vítimas de uma relação violenta, porque precisariam de um parceiro a todo custo. E aí, bom, eu acho que tem alguma outra coisa que é anterior ao próprio psiquismo, né? E assim, e aí a gente vai saber, a gente entende que o nosso psiquismo ele é constituído e a gente se constitui a partir do outro. Esse outro que está inserido numa cultura, que está inserido num território, que está inserido numa lógica discursiva. E aí, se a gente tem uma lógica discursiva que diz para a gente que as mulheres precisam de um parceiro para serem chanceladas como mulheres, bom, algo de violento tem nessa lógica, assim, algo de... A violência, ela pode aparecer. E aí termino o mestrado, assim, muito, muito incomodada ainda, né, assim, o que acontece, o que responde, assim, como as pessoas respondem, como a sociedade responde a essa mulher que não existe. E aí eu chego ao doutorado, com uma proposta, né, assim, de dizer, ou de saber, assim, sobre esse horror diante da mulher que não existe, né, esse é o título da minha pesquisa, o horror proposto pelo Freud, né, ele vai dizer que há um horror ao feminino, ele fala isso desde os textos da psicologia do amor, né, que chamam de psicologia do amor, ele vai falar disso em vários momentos da teoria, de que algo do feminino causa um horror ao outro, né? E eu parto desse lugar. E mais do que isso, né? Com as mudanças sociais, e aí isso tem tudo a ver com a psicanálise em extensão que a gente vai falar, com as mudanças sociais, econômicas, né, políticas, a gente percebe, e aí é uma grande dúvida, será que a gente percebe um aumento dos casos de violência? E eu não estou dizendo de feminicídio, eu estou dizendo de violência, de maneira geral, contra a mulher, né? A gente tem ali várias pesquisas, né? E aí eu sempre me amparo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a de 2025, que se refere a 2023, vai apontar para um aumento e vai dizer que 37,5% das brasileiras de 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência no ano de 2024. E a cada ano a gente tem esse número aumentando, a gente tem novas modalidades de violência, né? A gente não tem... antes a gente conhecia violência física, violência sexual, violência patrimonial, agora na Lei Maria da Penha entra também a violência vicária, né, contra os filhos dessa mulher, e novas, né, assim, que a gente vai chamando de modalizações, a gente tem novas modalizações de violência. E aí eu começo a me questionar, bom, o que está acontecendo, né, assim, a grande questão o que está acontecendo, assim, será que alguma coisa mudou? Será que isso se deve a um movimento político? Isso se deve a um movimento econômico? Então, a gente pensa nas mudanças, né, assim, desde o impeachment da Dilma, a arrancada de governos conservadores, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, a esse aumento ou essa maior visibilidade para números de violência contra a mulher, enfim. Então, a minha pergunta gira em torno disso, assim, né, o que será que está acontecendo? De uma forma bem simplista aqui, né? E aí, como que eu quero saber disso? Como que eu vou pesquisar? Eu disse para vocês, né, que lá no mestrado eu já me incomodava com os textos e as pesquisas que eu lia, que eram, de alguma forma, responsabilizando ou colocando a mulher num lugar de que era um sintoma que se repetia porque ela precisava de um relacionamento, enfim. E aí, também sobre violência,
todas as pesquisas que a gente, não vou dizer todas, mas muitas das pesquisas que eu acessava eram pesquisas feitas com as mulheres que tinham sido vítimas de alguma violência. E aí, não estou dizendo que essas pesquisas são descartáveis, de jeito nenhum. Mas eu pensei, bom, eu quero saber o que está acontecendo. E eu não consigo saber perguntando para quem sofreu violência. Assim, eu quero entender, então, qual a lógica disso, assim, o que opera para esses sujeitos que cometem violência, né, para esses agressores, para que eles cometam a violência. Então, a minha pesquisa, ela vai se dar nos grupos de responsabilização, né, que são previstos também na Lei Maria da Penha. Esses grupos de responsabilização são feitos com os agressores. Na minha cidade, existem duas formas, né, dos grupos acontecerem. Ou eles acontecem com as organizações da sociedade civil, ou pela Secretaria de Justiça Pública, né? Então, os grupos eles são feitos em equipamentos, em entidades diferentes. Nesse momento, eu estou aguardando a aprovação do Comitê de Ética, eu já tenho a liberação do órgão responsável, né, para poder fazer parte ali desse grupo de alguma forma. Então, eu vou escutar esses sujeitos que cometeram agressão. E, em sua maioria, nesse equipamento que eu vou, são homens, todos são homens. Então, é aí que entra a psicanálise em extensão, é aí que entra a conversação, e é a partir desse lugar que eu vou tentar responder a isso a esse incômodo, né, que assim, será que a gente consegue alguma coisa? Será que a partir desses discursos, que são vários, né, são vários homens, é mais de um grupo, eu consigo escutar alguma coisa, a gente consegue produzir alguma coisa a partir disso? Bom, acho que eu falei do que eu queria, mais ou menos, mas também, no fim, em algum momento a gente abre a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo. E aí, acho que aí a gente consegue entrar no método, né, para pensar, então, como que a gente escuta, né, seja a Lívia nos equipamentos, no CRAS e CREAS, e como eu vou escutar, né, nos grupos de responsabilização. Eu queria fazer um comentário breve, antes da gente entrar nessa questão metodológica. Eu fiquei pensando nisso que você trouxe, Letícia, assim, de uma certa inocência que você falou que tinha lá durante o mestrado. E aí eu fico pensando, assim, porque foi algo que a Maria colocou, né, de como que a pesquisa dela de doutorado e de mestrado partem de uma pergunta, e eu acabei não trazendo, assim, do meu percurso, mas eu acho muito incrível, assim, essa semelhança, sabe, entre quem está na pesquisa, assim, porque, de certo modo, quando eu iniciei na iniciação científica, nem sabia direito o que era pesquisa, eu só sabia o que eu queria trabalhar, assim, o que tinha me incomodado, o que tinha causado. Cheguei falando, né, com o Roberto, que na graduação já era o meu orientador da pesquisa, do tanto que eu tinha ficado afetada, assim, foi a partir de uma experiência de estágio que a gente recebia as crianças da Casa Lar. Casa Lar é o nome que recebe os abrigos de acolhimento protetivo aqui da cidade, né? E aí eu tinha ficado muito afetada, assim, ao perceber que todas as crianças que a gente recebia eram crianças negras, queria entender, queria escutar essas crianças na graduação, assim, e aí algo que o Roberto colocou, assim, dessa pressa, né, assim, que às vezes a gente tem, de um lugar de certa inocência, eu acho que é uma boa palavra mesmo, assim. E aí eu até me recordei do artigo dele que a Vitória citou na última aula, assim, da importância da gente sustentar na pesquisa o tempo de compreender, né? Não ter essa pressa para chegar no tempo de concluir. Então eu acho que é isso, assim, que possamos o tempo todo estar realmente fazendo questionamentos, perguntas, para ver o que é possível gerar a partir disso, né? Acho que agora eu vou passar aqui. Passou para vocês?
Passou sim. Passou? Tá bom, qualquer coisa me avisem. Acho que eu vou até voltar a tela que aí eu consigo ver aqui. Então, eu acho que um primeiro ponto para a gente definir é o que é a psicanálise em extensão, né? O Lacan, ele vai definir a psicanálise em extensão enquanto uma prática que é responsável por presentificar a psicanálise no mundo. E aí é importante a gente entender que seria essa prática que está para além do consultório ou do setting tradicional, que a gente pensa ali o acolhimento do sujeito individualmente, né? Mas isso não significa que vai estar desarticulado da psicanálise em intenção. Então, se a psicanálise é em extensão essa atuação do psicanalista, né, presente no mundo, inserido aí no laço social, a psicanálise em intenção, ela segue um outro caminho, que é pensar na experiência clínica individual, assim, do analista mesmo. Então, vai passar, né, pela análise pessoal, pela supervisão, pelos estudos teóricos, mas um não existe sem o outro, não dá para pensar eles de forma desarticulada. Essa formação do analista e a sua inserção no laço. E aí o Lacan, ele vem colocando, inclusive, assim, né, é no próprio horizonte da psicanálise em extensão que se ata o círculo interior que traçamos como ânsia da psicanálise em intenção. Então, assim, o que eu consigo extrair disso é que a psicanálise em extensão é o lugar onde a gente vai, de certa forma, amarrar aquilo que, de algum modo, falta, né, essa ânsia da psicanálise em intenção. E aí disso surgem os diversos trabalhos nas mais variadas instituições, assim, no sistema carcerário, nas escolas, nos hospitais, na assistência social, essa possibilidade, assim, da psicanálise estar inserida em outros campos, né? Quer complementar, Letícia? Eu queria trazer né, o Lacan ele vai dizer da psicanálise em extensão, mas o Freud ele já tinha ali a sua já tinha a sua contribuição, obviamente, né? Ele já estava dizendo assim, né, que a psicanálise ela se constitui como um método de tratamento, né? Mas ela também é um procedimento de investigação dos processos mentais inconscientes. Então, onde houver inconsciente, a gente pode estar pensando na psicanálise. Então, a gente vai estar estendendo a psicanálise para além do consultório, levando para a sociedade, né? De alguma forma, assim, para a cultura, para, de fato, além desse setting organizado, assim, redondinho. Eu fiz algumas anotações, umas pontuações, e aí eu vou pensando, mas pode ir passando, Lívia, sem problemas. Acho que um outro ponto assim que me veio agora, quando você fala do Freud, eu não sei como que é a experiência de vocês, assim, mas eu lembro que durante a minha graduação sempre houve um certo conflito, assim, entre estudantes mesmo, eu enquanto estudante, assim, de escutar algo no sentido de dizer que a psicanálise não é social, coisas do tipo, assim, que é algo muito comum e recorrente, de fato, a gente escutar isso, né? Mas o Freud também coloca lá na Psicologia das Massas, né, que não haveria uma distinção entre esse individual e o social, essa impossibilidade de conceber um sem o outro. E então eu acho que na pesquisa a gente pode pensar assim, clinicamente falando, mais aplicado, né, a esse social, nessa estrutura da psicanálise, assim, de pensar a clínica, de pensar a pesquisa em torno desse não saber sobre o sujeito, né, não, a nossa posição ética e metodológica mesmo, assim, não atribuir um saber que seja prévio ao sujeito, não promover uma tentativa de reduzir os fenômenos de uma forma objetificada, assim, como talvez ocorra em outros tipos de pesquisa, né? Então, quando a gente pensa na conversação,
que seria um dispositivo clínico da psicanálise em extensão, primeiramente, né, pontuar, assim, a conversação ela vai surgir lá em 1990, com o Miller, e, primeiramente, ela foi utilizada como proposta para os encontros clínicos do campo freudiano, para poder debater os casos, fazer uma discussão, assim, mais ativa. Atualmente, ela é inserida nesses contextos diversos que eu e a Letícia colocamos, né? E aí, ela vai ter como, assim, hipótese, como princípio, né? A hipótese do inconsciente, e também, como regra primordial, a associação livre, só que aí de uma forma coletivizada. Eu trouxe essa citação da Andrea Guerra. Andrea Guerra é uma professora da UFMG, e eu até poderia ter colocado assim do Miller, né, que ele conceitua de forma muito clara também assim o que seria a conversação. Mas eu escolhi propositalmente assim trazer a Andrea Guerra porque eu trabalho bastante com ela assim ao longo da pesquisa. É uma referência que eu utilizo com uma certa frequência, e de modo mais específico, esse texto que ela desenvolveu foi um relatório solicitado pela Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, nesse relatório, ela traz diversos relatos promovidos a partir da conversação de adolescentes que são considerados infratores, né? Praticaram algum ato infracional, mas não apenas. Ela também traz diálogos que ela promoveu dentro das comunidades dos quais esses adolescentes faziam parte, com a rede de apoio deles como um todo. Então, eu acho que é um trabalho muito interessante. E ela vai tensionar nesse relatório a dicotomia assim, que há entre definir o tráfico de drogas enquanto uma forma de exploração do trabalho infantil, né, pensando nos adolescentes, mas, ao mesmo tempo, enquanto um ato infracional. E aí fica nesse dilema, né? Então, assim, se é um ato infracional, a gente precisa punir, responsabilizar, mas se é um trabalho infantil, a gente precisa proteger. Então, ela marca bastante, assim, disso que há, esse impasse, né? A gente protege ou a gente pune? E aí ela vai definir a conversação enquanto uma possibilidade de fala plena, coletivizada, onde individualmente os sujeitos possam buscar o sentido particular das palavras, dar a ver suas identificações, seus pontos de impasse, fazendo aparecer o sujeito dividido e o índice de seu sintoma, para deslocar as máximas discursivas que alienam esses sujeitos a certas posições discursivas fixas e produzir uma desidentificação rumo outros nomes inéditos, melhores para cada sujeito. E aí, assim, pensando na minha pesquisa, né, de modo mais específico, eu acho que é importante, assim, a gente ter em mente que muitas instituições, elas são capturadas por discursos, sejam técnicos, jurídicos, etc., que fazem parte, né, assim, do próprio contexto institucional. E aí esses discursos muitas vezes se dão de uma forma muito rígida, muito cristalizada. Então, essa fala coletivizada implicaria uma tentativa de revelar o que há de contradição, trazer os próprios pontos assim de divergência interna. Então, acho que assim é até um desafio pensar numa fala coletivizada, mas um coletivo também que não apague as diferenças, né? De cada um que está ali compondo o grupo. E aí, assim, pensando num trabalho com os técnicos, eu acho que o mais importante é pensar o que eles veem do serviço e o que eles podem assim trazer de contribuição para poder se avançar nesse sintoma do racismo, o que eles pensam das políticas públicas, o que poderia ser feito de forma diferente para a gente não continuar reproduzindo esses mesmos corpos enquanto alvos. Então, acho que é isso, assim, né?
como também ter uma fala coletiva que não apague as diferenças, que cada um possa se colocar ali. A gente já compartilha a lista, tá bom, pessoal? Então, eu acho que o que o Miller vai... Acho que o que eu queria trazer assim, do Miller, que é importante de marcar, é que a conversação ela vai ter como objetivo um efeito de saber. O que isso significa, né? Eu me adiantei um pouco, mas talvez seja isso, assim, não transmitir um saber que já esteja pronto, né? Não chegar lá com algo colocado. É claro que, assim, a gente está advertido de uma série de questões, assim, quando eu estou falando que o público-alvo das políticas públicas de assistência social é a população negra e periférica, e aí isso estendido também às crianças e aos adolescentes, eu estou me baseando em dados que são nacionais, né? Assim, mas isso não significa que quando eu chegar lá eu possa escutar algo diferente. Eu tenho que estar preparada, inclusive, para escutar isso, né? Que pode, de certa forma, como que eu posso colocar? Contradizer o que eu estou propondo, enfim. Então, é isso, assim, esse efeito de saber, ele abre para a possibilidade de que o inédito possa aparecer ali dentro da pesquisa, assim. E aí, para a gente pensar, né, assim, porque... Vamos ver. Não, ainda não passamos a lista. Já vamos colocar aqui, tá, gente? A conversação vem de conversa, né? Assim, e a conversa é esse viver com, frequentar, se voltar para o outro. Então, significa dizer que a conversação é, antes de tudo, uma aposta no laço social e na dinâmica entre os sujeitos. E aí, eu disse para vocês, né? Eu ainda não comecei, a minha pesquisa não foi a campo, de fato, mas antes de ir a campo, já fui a campo, né? Já estive na instituição, estive como coordenador do programa, e aí é muito interessante, porque ele começou a me dizer, assim, do próprio movimento do grupo, né, porque um dos autores que eu uso, assim, acho que o principal, depois eu posso até compartilhar no grupo o capítulo do livro, mas vai aparecer aí, não vai, Lívia, no nosso slide, mas é um livrinho dos Broid, que a Lívia colocou a capa, depois eu vou compartilhar com vocês o capítulo que embasa muito do meu método, exatamente esse livro aqui, do Jorge e da Emília Broid. Eles vão trazer o Pichon Rivière, né, para pensar grupo, e o Pichon Rivière vai dizer que o grupo é um conjunto de pessoas ligadas por constantes de tempo e espaço, que se propõem a uma tarefa explícita ou implícita, interagindo através da assunção e adjunção de papéis. Né? Então, pensar a partir do momento que eu converso com o coordenador e ele me traz algumas falas, né, ele me traz o funcionamento, assim, é muito interessante, porque o grupo, os próprios integrantes começam, eles fazem as próprias intervenções, eles vão construindo, né, narrativas, eles desconstroem, as temáticas vão aparecendo, então os significantes ficam ali muito expostos a partir do que eles mesmos vão construindo entre eles, né? Eu vou explicar um pouco mais como vai ser a minha função, como vai se dar a minha presença no grupo, mas eles mesmos conseguem fazer ali uma função organizadora dentro do grupo, produzir novas possibilidades, né? E é nesse grupo, a partir dessa conversação, né? Ela não é só uma coleta de dados, ela é uma pesquisa que a Cristina Marques vai chamar de uma pesquisa-ação, né? O objetivo é tocar o ponto do real do sujeito, né? Permitir que surjam narrativas, aquele sem sentido, assim como num processo de análise dentro de um setting analítico, né? Mas pensando aqui num grupo, em qualquer que seja a instituição, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Isso. A Letícia trouxe sobre isso, né, dos integrantes muitas vezes fazerem as próprias intervenções. E aí nós trouxemos estes trechos que mostram como que foi aplicada a conversação, assim, desse livro, né, que a Letícia mostrou para vocês, e que está aí na capa, do Jorge Broid e da Emília Broid. O trecho que eu escolhi
que a gente escolheu selecionar, ele trata de uma intervenção realizada na Grande São Paulo, em um contexto de medidas socioeducativas, pensando aí no trabalho com os adolescentes que são, né, nomeados aí como adolescentes ator de ato infracional. E aí o caso é bem atípico, porque havia acontecido recentemente, esse livro é de 2016, recentemente estou falando no contexto do livro, né? Havia acontecido o assassinato de 2 jovens que faziam parte do grupo que estava lá na instituição para cumprir a medida. E aí, o que eles decidem fazer? Os técnicos, junto com os supervisores, que são os autores do livro, eles chamam esses adolescentes junto com as famílias, numa tentativa, assim, de elaborar esse luto, trazer algum tipo de alívio, angústia. Eles colocam até de uma tentativa de homenagear, assim, os adolescentes, sabe? Para que não ficasse esse silêncio, né, em torno da violência, assim. E aí eu vou ler alguns trechos, não é toda a conversação, mas eu acho que aqui dá para a gente exemplificar bem, assim, um ponto de angústia inicial, e aí como que isso foi trabalhado. A primeira fala é da avó de um menino que foi assassinado, de um dos adolescentes. Ela coloca assim, no momento em que o grupo como um todo é convocado para poder falar, ela fala da seguinte forma: não tem o que falar, foi a polícia que matou. Eles matam quem eles querem e fica por isso mesmo, fica por assim mesmo. Que lei é essa? Não pode ser assim. Esse cara deve ter o fim que merece. Caras que trabalham errado devem morrer também. Meu neto não era bandido, tinha todos os documentos em mão. Agora vamos ficar com essa mágoa que a gente vai levar para sempre. Não sara nunca. Eu acho que, assim, 2 pontos que me impactam, né, nesse relato é essa marca, assim, da impossibilidade de sarar, né, de encontrar aí, um certo tipo de alívio, e também eu fiquei me questionando, assim, isso não é colocado no livro, né, se era um adolescente negro ou não, mas eu acho que é muito emblemático, assim, quando ela fala, por exemplo, dele ter todos os documentos em mãos, né, porque socialmente falando, é uma preocupação que as famílias, principalmente de homens negros e periféricos, sempre têm, assim, de não sair sem um documento, né, não sair sem algo que possa ali identificá-lo. Eu vou passar o slide, só um minutinho que eu tenho que trocar de tela. E aí, assim, o grupo continua acontecendo, tem fala, né, dos adolescentes, da família, da própria família que está enlutada e de outras famílias. E aí, mais ou menos, o que acontece é o seguinte: os adolescentes começam a ter falas consecutivas, né? Se a gente não fala, não pensa sobre a guerra. A gente morre na guerra, o que é impossível fazer. Esse já está colocando, né, essa possibilidade de, através da fala, encontrar um certo tipo de alívio. Aí onde a gente vê que a intervenção muitas vezes surge dentro do próprio grupo. As falas que se seguem. E não vai acabar mesmo, nós não podemos fazer nada, correr, não sair mais de casa. Os caras têm o poder, eles podem andar armado, pode fazer tudo. Quem eles querem, tudo com quem eles querem matar. Quem eles querem matar, eles matam. E aí, essas são as falas, né, em torno de novo, assim, dessa impossibilidade do que fazer. E aí vem uma fala de um familiar colocando sobre não ter vida própria, né? Algo que eles estão trazendo como uma solução que, né, de certo modo, capenga, mas que tiraria a liberdade deles, assim, essa possibilidade do viver. E aí o coordenador, ele fecha da seguinte forma: guerra é guerra, quem vacila dança. Falar de guerra, falar do que está acontecendo, não nos deixa adormecer na guerra, nos fortalece. Soldado que tem sono cai, soldado que não está atento cai.
E aí eu achei interessante, até explicando aqui melhor, quando ele fala que soldado que tem sono cai, ele inclusive está retomando assim uma das falas dos adolescentes que estavam presentes, dizendo que a conversa estava deixando ele com sono. Ele fala dessa forma, né? A conversa está me deixando com muito sono. E aí eu achei curioso, porque aí ele utiliza justamente a fala, assim, né, do adolescente, significante, para poder, de alguma forma, fazer ecoar, assim, fazer entrar isso que foi dito. Pode complementar, Letícia, se você quiser. E aí, assim, só para eu passar a fala para a Letícia e a gente poder abrir para as perguntas, eu acho que é isso. Quando a gente se insere dentro destes contextos, assim, para ouvir até mesmo de um outro lugar, né, que é uma coisa que a Letícia coloca, de poder escutar os homens, e algo que eu também sempre fiquei, assim, advertida, era que os trabalhos que eu lia era sempre com as pessoas que são alvo, né, da violência, e não com quem, de certa forma, tem algum tipo de poder decisório, né? Assim, pensando na questão dos técnicos e a atuação com as crianças e os adolescentes, e no caso da Letícia, né? Esses autores aí da violência contra a mulher. Então, quando a gente se insere nesses campos, é uma tentativa de pensar as políticas públicas de uma forma diferente, assim, sabe? O que a gente consegue fazer, assim, diante disso? Qual tipo de contribuição é possível extrair para, seja reformular, ou seja, pensar a política pública de uma forma mais plural, assim, que possa abarcar, de fato, a realidade da população, que acaba sendo, muitas vezes, deixado de fora, não é convidada, né, para poder pensar a política, algo nesse sentido, assim. E aí, continuando aqui minha explicação sobre a pesquisa, né, que eu estou me propondo aí, junto com o Roberto, a executar, os grupos de responsabilização, eles são, deixa eu pegar minha colinha, eles são previstos na Lei Maria da Penha, né, que é a 11.340, e eles estão previstos lá no artigo 22, no inciso 7, né, que vai dizer acompanhamento psicossocial do agressor por meio do atendimento individual e ou grupo de apoio. E também no inciso 6, que é comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e isso foi incluído pela Lei 13.984 de 2020. Então, esses grupos, eles acontecem, né? Estava conversando com a Ari, e ela falou, então você também vai fazer conversação? Não, porque eu não sou a coordenadora do grupo, né? A ideia por isso que eu disse que o meu método ele se baseia muito mais na proposta dos Broid, que eu vou ocupar uma posição que eles chamam de cronista. Os grupos de responsabilização, eles já acontecem, né? Como previstos em lei, eles são executados, seja pelo Estado, seja por uma organização da sociedade civil. Esses grupos, então, eles são conduzidos pelos técnicos. Uma curiosidade, assim, né, eu acho uma curiosidade, é que no equipamento onde eu vou executar minha pesquisa, todos os técnicos são mulheres, são técnicas, e todas conduzem esses grupos, que são grupos de homens. Há um coordenador, que é um homem, mas ele não coordena nenhum grupo. Então, são as mulheres que coordenam esses grupos de responsabilização junto desses homens. Os grupos, eles têm mais ou menos de 10 a 12 homens, e são trabalhadas temáticas específicas. Isso se aproxima muito da conversação, porque, de fato, são temáticas, e aí tem disparadores, né, que podem ser frases, podem ser filmes, enfim, podem ser qualquer material que dispare ali uma discussão. Essas temáticas são discutidas e propostas a partir da própria equipe técnica, mas também algo da política pública já prevê, né? Então, vai fazer discussão sobre masculinidade, sobre gênero, sobre paternidade, que é um assunto que surge muito nos grupos,
Então, o meu lugar nesse grupo não vai ser de coordenadora, né? O meu lugar vai ser de cronista, que é uma proposta dos Broid, né? Assim, eu vou estar ali operando a partir da psicanálise, então escutando esses sujeitos a partir da associação livre, porque eles vão estar ali associando livremente, apostando na existência do inconsciente, apostando também na escuta flutuante e na repetição dos significantes. E o que faz o cronista, né? No capítulo que depois eu vou colocar lá para vocês, né? Eles vão dizer que o cronista, diferente do coordenador, o coordenador ele executa as suas intervenções no momento do grupo, né? O cronista, a sua crônica, ou seja, aquilo que ele produz, aquilo que eu vou produzir, então, à medida que eu for acompanhar os grupos, os textos, os relatos que eu tiver, esses relatos, eles podem produzir efeitos e intervenções depois, né? Então, essas são intervenções a posteriori. E é exatamente a ideia da minha pesquisa e uma solicitação do equipamento em que eu vou executar, de que depois eu devolva algo, né? Seja um relatório, para além da minha tese mesmo, né? Mas um relatório, uma capacitação, algo para dizer, então, do que eu escrevi, do que eu escutei, daquilo que eu construí, o que pode ser aplicado enquanto uma intervenção, né, justamente para pensar numa política pública mais efetiva. Afinal de contas, a gente tem várias leis que vão coibir a violência contra o feminino, né, contra a mulher, mas ainda assim, aí de novo aquela pergunta que eu fiz no início, né, para mim, para vocês e faço para todo mundo. Roberto está cansado de me ouvir perguntar sobre isso, inclusive. Será que está aumentando os casos de violência? Ou será que sempre teve, e agora a gente fala mais sobre isso? Será que algum discurso fez com que as coisas ficassem mais escancaradas? Não sei, né? Assim, acho que talvez seja um sintoma social também, mas o quê? Será que é algo do discurso capitalista? Que a gente vai lá pensar no Lacan, será que tem a ver com o funcionamento neoliberal? Enfim, são questões que a gente coloca, e aí, a partir das minhas crônicas, será que eu posso oferecer alguma outra coisa para pensar mais, não é com eficácia, né, mas no sentido de como que a gente pode pensar uma política pública que faça mais sentido, né? Que a gente então tenha agressores refletindo sobre os seus atos e, de fato, não só sobre seus atos, mas sobre a masculinidade ou sobre a violência, né? Então, o cronista tem essa função, né? Assim, a partir da crônica, realizamos as sucessivas elaborações que vão constituindo nossas hipóteses de trabalho, quando for o caso, novos dispositivos de intervenção. Então, a crônica, ela também não é só um mero diário de campo, que não é um mero também, né, gente? Assim, não é um diário de campo, mas a ideia é que, a partir dessas crônicas, surjam novas possibilidades, né, novos dispositivos de intervenção também. E aí, uma outra coisa é que eles vão trazer, que eu achei muito interessante colocar aqui para vocês, é que os autores, né, fazem a proposta de que o cronista no trabalho psicanalítico com grupos tem a função de instaurar a escuta clínica com um aporte metodológico que entrelaça a escuta à escrita. Isto é, tem a tarefa de descrever de forma livre o que acontece no dispositivo grupal através de uma narrativa pautada por sua própria transferência. Então, eu não chego ali, né, de um lugar qualquer. Eu também já tenho a minha transferência. E é isso que faz toda a diferença quando eu vou escrever a minha crônica. Não é um lugar neutro. E a psicologia, a psicanálise, ela não é neutra, né? Eu não estou escolhendo uma pesquisa neutra, estou escolhendo fazer uma pesquisa, lógico, falando do meu território aqui, geográfico, com grupos específicos, homem não posso dizer que são todos, mas, assim, não há não há nada, nenhuma gota de neutralidade nessa pesquisa. E aí não posso dizer para vocês ainda como vai se dar, assim, essa minha entrada nesses grupos, como vai se dar. Eu tenho aqui toda uma fantasia, né? Como vai ser de fato, não sei o que eu vou conseguir escutar, mas essa é a proposta, não sei se ficou clara, né? E aí, para terminar, eu queria só finalizar com
citação também dos Broid. Esse livro, para quem tem interesse em trabalhar com psicanálise em situações críticas, eles são muito claros, é um texto muito interessante de ler, assim, e tem vários outros, não é só esse, assim. Inclusive, a tese do George Broid está disponível na internet, então ele já trabalha com isso há muito tempo, ele, né, tem muita coisa produzida. É um prato cheio, assim, para a gente pensar várias coisas. E aqui ele traz também uma experiência com a população em situação de rua, para vocês pensarem, para a gente pensar, então, que a conversação é possível em vários âmbitos, né? O grupo, ele é possível de ser feito. A psicanálise, ela é possível de estar em qualquer lugar, não só dentro do consultório. E é isso, a psicanálise, ela tem sido convocada a dar algumas respostas, né? Ou pelo menos a pesquisar algumas coisas de outro lugar. E aí tem uma passagem da Vera Iaconelli que eu gosto muito, que ela vai dizer que... Um segundo, perdi. Nos últimos 20 anos, né, ela vai dizer que a psicanálise vem sendo questionada pelos estudos de gênero, das relações raciais, pela pesquisa decolonial e pelas reflexões dos efeitos do neoliberalismo na construção das subjetividades. Segundo, né, a Vera, não é essa intenção que a teoria que já foi considerada mais revolucionária de sua época, hoje se deixa criticar por outros saberes. Então, a gente precisa, sim, se posicionar e apresentar a psicanálise, ou, na verdade, dizer, olha, a psicanálise, ela faz muito, né? Acho que essa é a proposta toda faz muito no sentido de não estar somente dentro do consultório. É a proposta do nosso grupo de pesquisa, é a proposta desse curso também, né? Mas, para finalizar a minha fala aqui, compartilhamos a ideia de que a política pública deve ser capaz de se instituir como condição suporte de singularização do sujeito, promovendo uma torção do resto à causa. Nesse sentido, isso significa possibilitar que um relato, uma narrativa, uma experimentação se transforme em teorização viva de um campo através da criação de espaços de fala e de testemunho. O testemunho causa estranheza justamente porque é familiar e íntimo. Descreve também a cena social, o contexto histórico e a realidade psíquica mesclada na realidade factual. Isso é a psicanálise em extensão, a conversação em seu modo de existir. Acho que eram essas as pontuações que eu queria dizer, que eu queria trazer. Se a Lívia quiser falar alguma coisa. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? Pessoal, fiquem à vontade. Boa noite. Eu queria só comentar, assim, gostei muito da apresentação de vocês duas, sobretudo porque eu acho que vocês marcaram de uma forma bastante objetiva uma coisa que me parece que é fundamental na pesquisa, né? Assumir que a pesquisa não tem neutralidade, ela é atravessada, né, por alguns elementos aí que eliminam a possibilidade de uma neutralidade, e outra que só se faz pesquisa a partir de uma ignorância, né? Acho que vocês deixaram bem evidente, assim, que vocês estão partindo de uma ignorância, de um não saber mesmo, de fato. E não tem jeito de fazer pesquisa sem assumir isso, né? Parabéns para vocês duas. Eu chamei de ingenuidade, né, senhorinha? Mas pode ser ignorância também, viu, gente? Mas é isso, né? A gente não sabe de tudo. É a parte desses furos disso aí que a gente não sabe, que às vezes até depois a gente descobre que alguém sabia, mas que a gente não sabe, que a gente vai pesquisar, né? Mas é isso. Um saber não todo. A gente tem que lidar com ele, né? Não tem jeito. Gente, se vocês tiverem pergunta, não precisa ser só sobre o método, tá? Pode ser sobre a pesquisa também. As pesquisas, não tem problema, assim. Vocês fiquem à vontade. Não quiser falar, manda no chat, tá? Fique à vontade, Regis, pode falar. Obrigado.
Mais sobre, eu acho que mais sobre a pesquisa da Lívia. Talvez eu perdi um pouco, acabei desconectando, caindo durante alguns minutos. Não sei se ela falou sobre isso, mas se ela pode falar um pouco sobre a pesquisa dela, sobre a operacionalização assim da conversação, e se ela prevê algo assim interventivo, né, ao trabalhar com a conversação com trabalhadores, né? Não especificamente com as crianças, mas com os trabalhadores, né? Se isso teria também um caráter ali também de uma possibilidade de letramento racial, de uma, enfim, o que ela prevê assim, né? Achei bem interessante as apresentações todas, né? Parabéns, obrigado. Então, Regis, obrigada pela pergunta, primeiramente, mas eu acho muito interessante porque isso é algo que é comum, assim, nas pesquisas dentro do Gibalá, né? A gente conversa muito uns com os outros e sempre que há uma tentativa dessas de, né, fazer um trabalho em campo de fato, a primeira coisa que as pessoas perguntam, e eu acho muito válido, é que tipo de retorno a gente vai dar para eles, né? E eu acho válido, isso foi algo que o Bruno falou junto com o Álvaro, para que a gente não possa se inserir nesses lugares também só nessa tentativa de colher dados, sabe? Mas de pensar o que a gente pode contribuir assim a partir da escuta, ou o que a gente vai aprender lá também. Então, assim, o meu trabalho tentar juntar, né, os técnicos do CRAS e do CREAS. Tenho tido dificuldades mesmo, assim, em relação à disponibilidade, até mesmo porque é um sistema que tem uma demanda imensa, né, então eu acho que não dá para eu desconsiderar isso, mas eu tive muita abertura, assim, por parte dos técnicos mesmo, assim, de poder pensar justamente nessa possibilidade, assim, de um letramento racial. Acho que é algo que foi apontado, e assim, é muito importante deixar claro, né, gente? A formação não é de caráter individual, assim, como se fosse somente responsabilidade do técnico de se informar mesmo, fazer esse letramento racial, mas o Estado deveria oferecer isso, assim, né? A Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP, ele prevê isso, inclusive, mas será que eles estão recebendo? Então, eu acho que sim, parte do trabalho já tá combinado, assim, de depois fazer essa formação, mas é algo que eu pretendo pensar depois das conversações, assim. E aí, um questionamento que eu tive a princípio foi: será que vai ser feito, será que é possível ser feito somente com os técnicos? Não deveria convocar a rede? Porque aí entra os conselhos tutelares também, né? E aí, algo recorrente, assim, que eu escuto de colegas que trabalham dentro do CRAS e do CREAS, de uma dificuldade até de alinhamento, assim, do Conselho Tutelar e do CRAS e do CREAS, assim. A gente viu, né, uma ascensão, assim, desse conservadorismo cristão na figura dos conselheiros tutelares, é algo que já está registrado, e aí muitas vezes... O engajamento dos caras ganharem, assim, tomarem o espaço político, né, mesmo, né? Sim, são os que sabem, né, sobre os direitos da criança, o que é melhor para elas, e aí eu acho que essa dificuldade deles, assim, dos técnicos, né, de ter uma atuação que siga, assim, um paralelo, sabe? Então, eu, por enquanto, assim, não tive... Não tenho tempo até, né, pensando em questão do mestrado, de fazer esse trabalho com os conselhos tutelares, mas é algo que me interessa. Por enquanto, assim, é só os técnicos mesmo. Não sei se eu respondi, assim, mas a ideia eu não serei cronista, né? Serei coordenadora do grupo, e aí, assim, eu tenho como visão mesmo levar disparadores, assim, como músicas, acho que Racionais, assim, dá aula quando vai pensar sobre
essas questões e aí ver o que surge a partir disso, assim, levar casos também. Tem uma dissertação que eu li há pouco tempo que traz 5 casos em que as crianças foram destituídas da família, né, foram retiradas da família, e aí esses 5 casos trazem marcas de um racismo religioso, inclusive, assim, o afastamento foi justificado porque a criança estava sendo inserida em rituais de magia negra. Essa era a justificativa, assim, como se isso já predizesse sobre algo ruim da criança, como se magia negra já não fosse um termo pejorativo, né, carregado desse racismo. Então, eu acho que é isso, usar essas questões como disparadoras mesmo, assim, a arte, né, a música, mas também dados da realidade, assim, algo bem, bem concreto. Era esse ponto, assim, que eu tinha ficado na dúvida, se por meio das conversações um determinado grau ali de letramento racial ou de sensibilização a essas questões ele pudesse acontecer ou já, né, e se eu acho que é mais esse aspecto que eu queria entender melhor, assim, eu não conheço tanto sobre conversações, assim, tive poucas experiências de conhecer, assim, intervenções, ou mesmo de acompanhar, mas se aí, por meio, eu não tinha ouvido essa parte que você falou desses elementos disparadores, né, e aí, através deles, as pessoas vão falar sobre isso, vão discutir com base no que elas pensam, com base na bagagem que elas têm, nas experiências que elas tiveram, seria nesse sentido? A nossa aposta é que sim, né? Mas eu acho que um ponto, assim, esperado, de certa forma, e que eu já na minha tentativa de contato, inserção, é que algumas pessoas têm muita abertura, outras, por outro lado, têm um receio, assim, dizer de um despreparo, como se precisasse estar preparado, né? E a ideia não é essa, a ideia é chegar e discutir mesmo e falar, assim, fale o que vier à cabeça. Não tem disso, né? De assim, preciso estar preparado para participar. Mas eu acho que a aposta é isso, que possa acontecer, sim, um letramento racial, às vezes até dentro do grupo, assim, não ficar esperando só a formação que eles estão demandando, Sim. Mas quando, por exemplo, a gente viu lá o trecho, né, do George Broid, o próprio grupo faz a intervenção, né, faz circular, assim, isso. Talvez um aponte no outro, enfim. E é pelo menos a impressão que me passa, assim, alguns contatos que eu já tive com esse tipo de dispositivo, assim, né, do CRAS, do CREAS, parece ter uma certa angústia, né, nos trabalhadores desses lugares, né, de lidarem com coisas inesperadas, né, tem situações que não estão esperando, e situações críticas, assim, graves, né, situações complexas, né? Legal. Boa pesquisa para vocês. Obrigado. Ficou respondido, Regis? Ficou claro? Tá bom, muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem dúvidas, pessoal? Bom, de todo modo, quer falar, Lívia? Não, ia agradecer a participação, acho que a gente pode encerrar. De todo modo, nossos contatos, né, estão no grupo, enfim, qualquer coisa, podem fazer contato com a gente. Agradeço muito a presença de vocês, terem ficado aqui até o final. Espero que a gente tenha contribuído, né, de alguma forma. E se quiserem outras referências, eu já mandei lá no grupo, né, o capítulo do trabalho grupal que eu falei. Se quiserem outras referências, fiquem à vontade. Muito obrigada, viu, pessoal? Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite.